Boa noite. Bom, nós vamos iniciar então um debate organizado pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, PSTU, em que a gente trouxe o professor Álvaro Bianchi, professor da Unicamp, do Departamento de Ciência Política e diretor do arquivo Lehman Hortz. E aqui ao meu lado, militante da Organização Anarquista Socialismo Libertário, da Pró-Resistência Popular, Ivan, aluno do 5º ano de Ciências Sociais daqui da Unesp Marília. Organizei da seguinte forma: 30 minutos de exposição para cada um, chave do debate, perguntas de 3 minutos, resposta para eles de 5 minutos. Durante 1 hora, depois as considerações finais de 15 minutos cada. Boa noite. Bom, acho que podemos começar. É uma iniciativa que eu acho interessante, importante. É sempre produtivo debater ideias, discutir propostas. E a temática, o tema que foi proposto pelos organizadores desta discussão, ele não só é interessante, ele é pertinente, mas ele também nos oferece algumas dificuldades sobre as quais nós precisamos refletir um pouco antes de começar a discussão. E eu vou fazer esta rápida reflexão para justificar a abordagem que eu vou adotar nesta discussão. O tema é, se bem entendi, marxismo e anarquismo. E isto nos coloca, logo de cara, uma dificuldade que diz respeito às formas teóricas que cada um destes movimentos, mas também cada uma destas concepções de mundo, adotou ao longo da sua história. Em certo sentido, a comparação ela nos põe de antemão um obstáculo. O obstáculo diz respeito a que essas formas de pensamento se desenvolverem de modo bastante desigual ao longo dos últimos 150 anos. E para sermos justos com a discussão, eu creio que é necessário esclarecer isto de antemão. Qual é o problema fundamental? O problema fundamental é que, a partir da obra de Marx e Engels, se constituiu não apenas um movimento e uma concepção de mundo, mas também uma teoria da história e um método de interpretação da realidade. Isto culmina na redação do Capital e naquela anatomia da sociedade capitalista que Marx faz nos 3 volumes que foram publicados, um por ele mesmo e os outros 2 depois por Engels, depois da morte de Marx. Nesta anatomia do Capital, nesta anatomia do capitalismo que está registrada na obra do Capital, nós temos, não apenas como muitos rapidamente intuímos, uma economia política. Na verdade, o que nós temos aqui é uma crítica da economia política, mas nós temos fundamentalmente uma teoria da história que se apresenta e se desenvolve ao longo da exposição destes 3 volumes do Capital. Nós não temos nada parecido no interior do pensamento anarquista. Nós poderíamos dizer que talvez a obra de Proudhon, a filosofia da miséria, poderia ser o equivalente daquele empreendimento que Marx realizou. Mas não creio que seja justo afirmar isso por 2 razões. A primeira diz respeito à própria qualidade da obra. Em grande medida, o que há de análise econômica mais desenvolvida na filosofia da miséria é uma reprodução dos temas e das ideias principais que nós já encontramos na economia política inglesa.
Não há uma crítica da economia política na filosofia da miséria. Então, nós estaremos comparando obras muito desiguais. O próprio impacto que estas obras tiveram, que a posteridade destas obras, como elas foram acolhidas pelo pensamento crítico, já dá mostras da desigualdade, e eu não acho prudente, então, fazer a comparação. Em segundo lugar, porque Proudhon é um anarquista sui generis, vamos dizer assim. Em vários momentos, Proudhon flerta pesadamente com o conservadorismo e particularmente com a política conservadora na França. Ele é tão sui generis que é um anarquista deputado. O Proudhon ele se elege deputado na Assembleia de 1848 e ele entra para a história da Assembleia de 1848 pelo fato de, em meio a uma revolução, duas revoluções de fevereiro e a de julho, ele não ter tomado nenhuma medida decisiva em favor dos direitos sociais da classe trabalhadora. Ou seja, Proudhon se separa do movimento operário francês em 1848. O que eu creio que há de mais interessante do pensamento anarquista e que deve ser encarado com seriedade, que implica em estudar os textos originais, discuti-los, analisá-los, explorar ideias, hipóteses que estão aí desenvolvidas, são um conjunto, não de uma teoria política desenvolvida, bem verdade, mas um conjunto de postulados políticos que nos permitem falar de um pensamento político anarquista, ou até mesmo, se quisermos exagerar, de uma teoria política anarquista. Eu me refiro particularmente à obra de Bakunin, que é que vai mais longe na exposição e no desenvolvimento destes postulados. Como Bakunin está na raiz do pensamento anarquista, ou seja, as diversas correntes do anarquismo, assim como há várias correntes do marxismo, há várias correntes do anarquismo, em grande medida reivindicam uma tradição comum que remonta a Bakunin. Eu acho que é interessante explorar algum destes postulados e submetê-los aí à investigação. Isto justifica, creio, a opção que fiz nesta exposição. Eu vou me localizar no âmbito da análise teórica de pensamento político. É isso que eu vou fazer aqui. E eu acho que é uma abordagem plenamente justificável e muito interessante se nós estamos aqui discutindo ideias. Começo então por uma ideia que é chave em Bakunin. Eu anuncio primeiramente a minha hipótese. Bakunin tem uma concepção negativa da política. Quando eu digo concepção negativa da política, eu quero dizer que, para Bakunin, a superação da política no sentido filosófico, hegeliano mesmo, da palavra, da expressão, é a ideia-chave que organiza todo o seu pensamento. A minha segunda hipótese, que já apresento aqui de antemão, mas vou analisar elas em momentos separados, é que Marx também tem uma concepção negativa da política. Ou seja, que o objetivo fundamental que ele se põe é a superação da política. Ou, como aparece em alguns dos seus textos da juventude, o fim da política. Certo? Nós comecemos primeiro com Bakunin. Afirma este, cito aqui textualmente, que o verdadeiro programa da emancipação operária é o da destruição dos Estados. Ele coloca isto no plural. Em outro momento do mesmo texto, dessa passagem, ele vai explicar o que ele está querendo dizer. Precisamos
definimos melhor, que a política necessariamente revolucionária do proletariado deve ter por objetivo imediato e único a destruição dos Estados. Não compreendemos que se possa falar de solidariedade internacional quando se conservar os Estados, a menos que se sonhe com o Estado universal, isto é, com a escravidão universal como grandes imperadores e papas. O Estado, por sua natureza, por ser uma ruptura desta solidariedade e, em consequência, uma causa permanente, o Estado é, por sua natureza, uma ruptura dessa solidariedade e, em consequência, uma causa permanente desta. Bakunin vê, então, e isso é uma ideia que no interior da Associação Internacional dos Trabalhadores ele repetirá a exaustão. Mais uma vez isso aparece nos seus textos. A obra de Bakunin não é muito grande. A obra completa de Bakunin, publicada na França, não sei se aqui na biblioteca da Unesp, na biblioteca da Unicamp nós temos uma edição publicada pelo editor Alexandre. São, se não me falha a memória, 6 volumes. Quando nós falamos da média de Marx, ainda visamos Torgab, a edição crítica da obra de Marx, nós estamos falando de um projeto de 110 volumes. Tem que ter sua diferença. Ainda assim, em momentos diferentes da sua obra, Bakunin vai enfatizar esta ideia. O único ato político aceitável por Bakunin é, ao mesmo tempo, o primeiro e o último ato político. É o ato da dissolução do Estado. É aquele, nas palavras de Bakunin, que imediatamente põe um fim à política. Com base nesta afirmação, Bakunin rejeitará a ideia que aparecerá nos estatutos da Associação Internacional dos Trabalhadores de que o objetivo da associação seria a conquista do poder político pela classe operária. Então, aqui nós temos duas ideias. Mas eu vou ficar mais um pouquinho nesta ideia do Bakunin. E eu acho que nós precisamos, para entender melhor, dividir em 2 momentos diferentes. O primeiro é aquele no qual se declara aquilo que poderíamos chamar de o objetivo final. Ou seja, no qual se afirma qual é o objetivo do proletariado. O objetivo do proletariado é o fim da política, é o fim do Estado. Como eu disse antes, este é um enunciado de uma política negativa, que coloca o seu ponto nodal na extinção do aparelho repressivo que se encarna na máquina estatal. Mas, como já havia dito, Marx partilha desta ideia. Eu não vou pôr nenhuma objeção a esta ideia que eu considero fundamental para uma política de emancipação social. Mas eu vou discutir com um pouco mais de atenção esta ideia que antecede. A ideia de que o primeiro e único ato político é aquele que põe um fim ao Estado. Aqui, a observação que eu faço diz respeito fundamentalmente ao conceito de política. Qual é o problema que nós temos aqui com esta definição apresentada por Bakunin? É que ele está identificando política a Estado. E ao fazer isto, ele atribui à atividade política o monopólio das classes dominantes. Ou seja, apenas as classes dominantes fazem política. Por isso mesmo, fora do ato de dissolução do Estado, seria um erro.
para as classes trabalhadoras a política, a atividade política. Eu creio que esta é uma concepção muito simplificadora e muito reduzida do que de fato a política é. Porque se a política é o conflito que gira em torno do poder político, percebam que o conceito que eu estou apresentando ele é redundante, ele tem este objetivo. Se a política é conjunto dos conflitos que se articulam ao redor do poder político, nós teríamos que aceitar que, a menos que as classes trabalhadoras escolham como única forma de atividade a reivindicação econômica imediata, a menos que nós acantonemos, a menos que nós isolemos a classe trabalhadora, o âmbito de reivindicações que lhes são permitidas, nós teríamos que reconhecer que permanentemente as classes trabalhadoras fazem política. Ou seja, nós teríamos que reconhecer que o cotidiano dos movimentos sociais se expressa em atividade política. Os sem-terra agem politicamente quando exigem a reforma agrária. Os sem-teto do Pinheirinho faziam política quando reivindicavam a expropriação daquele terreno. Os trabalhadores fazem política quando exigem uma regulamentação que põe um fim às demissões, ou quando reivindicam uma elevação do salário mínimo. Os estudantes honestos fazem política quando exigem a imediata suspensão, o fim imediato dos processos aos quais estudantes estão sendo submetidos, os quais estão sendo vítimas. Tudo isso é política. Por quê? Porque esta atividade, que é uma atividade fundamental e cotidiana dos movimentos sociais, se articula contra o poder político, exigindo deste que ele faça o que ele não quer fazer, estabelecendo uma relação de forças que obriguem este poder político a agir como ele não quer. Se o poder político fará, como fará, se o Estado expropriará o Pinheirinho, se a reitoria do Unesp revogar as punições, se a reforma agrária for realizada, se o salário mínimo for elevado, tudo isso depende de relação de forças. Relações de forças políticas. Políticas. Então, aqui, creio eu, está a questão fundamental. É que a negação abstrata da política implica em negar a política das classes subalternas. Implica em negar a política dos trabalhadores. E ao fazer isto, permanece fazendo política uma única classe. É a retirada da arena de luta, que não deixará de existir porque as pessoas se retiram. Creio que em vários momentos isto aparecerá na obra de Bakunin. Por exemplo, quando ele diz, referindo-se à sua organização, a aliança rejeita toda ação política que não tiver como objetivo imediato e direto o triunfo dos trabalhadores contra o capital. O triunfo dos trabalhadores contra o capital significa sempre aqui o fim do Estado.
não significa outra coisa. Em consequência disso, ela assumia como objetivo a abolição do Estado, de todos os Estados, e a organização da Associação Universal de todas as associações locais para a liberdade. Mais adiante, a Aliança, levando o programa da Internacional a sério, havia rejeitado com desdém toda a transação com a política burguesa, por mais radical que ela se diga e por mais socialista que ela se caracterize, recomendando o proletariado como única via de emancipação real, como única política verdadeiramente salutar a ele, a política exclusivamente negativa da demolição das instituições políticas, de novo essa ideia da política negativa. Essa ideia aparecerá claramente na obra de Marx. Marx, em nenhum momento, se opõe à ideia do fim do Estado. Isto está expresso já nos seus escritos da juventude, mas aparecerá no Manifesto Comunista, numa passagem que é muito mal interpretada, quando Marx fala: o objetivo final do proletariado é a conquista da democracia. Mas quando ele fala de democracia, no Manifesto Comunista, isto é 1848, ele não está falando de um regime político que não existia. Quando nós falamos em democracia no século XXI, nós estamos falando de democracia liberal e um regime, na ciência política, nós falamos de uma democracia de tipo procedimental, um regime político baseado numa série de regulamentos e procedimentos para a escolha de governantes. Quando Marx fala na conquista da democracia, ele está falando na conquista do proletariado. A democracia é partido político. A democracia ali é movimento, que era como um movimento se identificava. Por isso mesmo, em 1847, Engels escreveu com todas as letras: a democracia hoje é o comunismo. No sentido de que aqueles que se dizem democratas hoje são exclusivamente os comunistas. Então é democracia movimento. Mas logo a seguir, Marx explicava o que significava exatamente esta democracia. É o momento, diz Marx, o Manifesto Comunista, não estou falando de um texto que as pessoas desconhecem, muito menos aqui em Bahia, na Unesp de Bahia. É o momento no qual o poder público perde o seu caráter político. É fundamentalmente a ideia que Bakunin apresenta aqui como a associação. Mesmo Bakunin, quando ele discutirá o que é esta livre associação, claramente tem a ideia de que há uma organização pública que garante a existência da comunidade. O que Marx diz: a associação, ou seja, o poder público, perde o seu caráter político. Deixa de ser instrumento de dominação. Claramente, aqui é uma concepção negativa da política. Aqui está uma questão crucial, creio, diz respeito às formas da transição. O que Marx e Engels claramente veem, e isto será desenvolvido posteriormente no âmbito da teoria marxista, é que o poder político não pode ser suprimido de imediato. Nós poderíamos ir além. Nós poderíamos dizer: a forma mercadoria não é suprimida
de imediato, assim que a classe trabalhadora chega ao poder. A forma dinheiro não é suprimida de imediato assim que a classe trabalhadora chega ao poder, porque estas formas políticas e sociais são a encarnação de relações sociais de produção. E a menos que se acredite na quimera de que por um estalar de dedos relações sociais de produção são imediatamente transformadas, percebe-se que estas persistem, queira-se ou não. A questão toda para uma política de emancipação é se esta política de emancipação tem no seu horizonte concreto, político e imediato a superação destas formas políticas e sociais. Esta aqui é a questão fundamental. Um autor com qual eu nem sempre concordo, mas que reputo inteligente, sempre com algumas ideias interessantes, que é o Istvan Messaros. Você deve conhecer, porque eu queria que parte do... Aqui tem vários professores que trabalham com esta obra. Messaros enfatizava ao longo de sua obra, uma coisa é a superação do capitalismo, outra coisa é a superação do capital. São duas coisas diferentes. O capital ele é resiliente, ele está encarnado em relações sociais que não são abolidas por decreto. Isto os bolcheviques aprenderam a duras penas, creio eu, em 1917, particularmente na relação com o movimento camponês. Então, esta, creio eu, é uma questão crucial sobre a qual precisamos refletir. Se, então, percebemos que há entre estas duas correntes do movimento dos trabalhadores uma convergência naquilo que nós podemos identificar como o objetivo final, seja uma política negativa que orienta a ação, nós vemos que há divergências bastante importantes, diria eu, que dizem respeito às formas como se chega a isso. Creio eu que caracteriza o marxismo, e eu não tenho medo de dizer isso, é uma certa herança maquiaveliana, ou seja, um certo realismo popular. Uma vez que o problema da política e o problema do Estado não podem ser contornados na sociedade contemporânea, a questão fundamental é como enfrentar a política das classes dominantes, como enfrentar a política do Estado. A resposta que os marxistas dão a esta questão é com a política da classe trabalhadora. Obrigado pela atenção. Boa noite, meu nome é Ivan e estou muito feliz de ver essa sala lotada com esse debate, sinal de que o debate das correntes socialistas e o seu desenvolvimento histórico interessa muita gente, sim, e é um debate na ordem do dia. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da Karina em nome do PSTU, a nossa organização, que é uma organização pequena, que está em processo de construção, num período mais ou menos curto, e gostaria de colocar também que, de repente, pensar para próximos debates, ampliar o convite para outras correntes organizadas que claramente poderiam contribuir muito com esse debate, inclusive estão presentes aqui na sala. E aí,
falar um pouco assim, da escolha do representante, da minha escolha como representante do ASL, que não constou no cartaz, porque nós estávamos ainda discutindo quem seria o representante. A princípio, nós pensamos em trazer militantes reconhecidos internacionalmente, referências do anarquismo, para contribuir com um debate mais qualitativo, com um aprofundamento teórico que a questão merece. Só que decidimos partir por um pressuposto que é caro à nossa corrente, que é o seguinte: partir da concepção de que todo militante, todo quadro tem que ter a capacidade de defender o programa e a linha teórica de sua organização. Então, nesse sentido, eu fui selecionado para falar em nome da organização. Nós pensamos a fala conjuntamente e gostaria de contribuir com esse debate, colocando, em linhas gerais, a visão que a OSL e a CAB têm do desenvolvimento histórico do anarquismo, a nossa visão em linhas gerais, porque partindo de um motivo muito simples, que a visão corrente, que nós sempre encontramos, normalmente provém de duas matrizes. Uma dos inimigos do Estado, daqueles que, ao longo da história, se empenharam em destruir o anarquismo e seus militantes, e a outra de seus adversários, como os camaradas marxistas, que postulam e apontam surgimento, cânones e principais autores e militantes do anarquismo. Gostaria de apresentar para vocês essa noite a visão do anarquismo, do seu próprio desenvolvimento histórico, partindo do pressuposto de que, se queremos de fato compreender o desenvolvimento histórico de uma corrente política, a gente deve partir dos seus próprios autores, dos seus próprios militantes e dos processos que essa corrente esteve envolvida. Bom, para iniciar esse debate, esse resgate histórico, gostaria de colocar uma divergência, um debate interno dentro do próprio movimento anarquista, que diz respeito ao surgimento e à origem desse movimento. Vou falar em linhas gerais, peço desculpas pela fase esquemática que vou fazer, que nem de longe tangencia a complexidade dos fenômenos históricos, mas para uma fala introdutória, para a gente iniciar o debate, eu acho que é válido. Posto isso, gostaria de colocar alguns debates que são colocados a respeito do surgimento do anarquismo, que, em linhas gerais, estão presentes até os dias de hoje, tanto no meio acadêmico, de maneira mais restrita, quanto na militância dos movimentos libertários e anarquistas. A primeira dessas concepções que eu gostaria de tocar é uma concepção que compreende o anarquismo como um fenômeno imanente à sociedade e ao desenvolvimento da humanidade. Portanto, o anarquismo seria um fenômeno histórico. Essa não é a concepção da qual a nossa organização partilha. Existe ainda a concepção de que parte do pressuposto de que o Proudhon é a base fundamental do anarquismo e aí que ocorre o seu surgimento. Também não é essa a posição entendida pelo ASL e pela CAB, e pelo especificismo em geral, que, embora hajam aspectos centrais da teoria do Proudhon presentes no desenvolvimento posterior do anarquismo, o seu desenvolvimento ocorrerá de fato, e aí sim nós podemos falar que existe uma corrente anarquista, o surgimento de uma corrente anarquista, dentro do seio da Primeira Internacional, no contexto da já mencionada Aliança da Democracia Socialista, a organização a qual Bakunin, dentre outros militantes, construíram e atuavam dentro da Internacional. Gostaria de citar dois trechos de companheiros estudantes aqui da Unesp, que apresentaram um trabalho o ano passado no Colóquio Internacional Mikhail Bakunin,
que defenderam uma posição nesse sentido, apontando o surgimento do anarquismo no seio da Internacional, posição da qual partilho, e gostaria de compartilhar com vocês esses trechos aqui, se me permitirem. Mas é o terceiro congresso da Primeira Internacional, ocorrido em Bruxelas, em 1868, em que a AIT radicaliza e os mutualistas são vencidos. Mutualistas são a corrente proudhoniana, propriamente dita. O ano de 68 é marcado pelo movimento de enfraquecimento de Kohler, na Suíça Latina, e o fortalecimento do movimento operário organizado, além do aumento da força dos jornais do Locle e o Le Progrès, perdoem o francês, e o de Genebra, o La Liberté, ambos debatendo ideias que fugiam ao mutualismo, porém permaneciam discordes. Tolan, o grande mutualista francês, é substituído como presidente da seção parisiense por Louis Eugène Varlin, um jovem encadernador cujas ideias de um comunismo antiestatista foram centrais para o avanço do debate. Assim, no Congresso de Bruxelas, contra a vontade dos mutualistas, os operários conseguiram passar a proposta que defendia a propriedade coletiva das terras e dos instrumentos de trabalho. Assim, entre o final de 68 e o começo de 69, mais alguns fatos ocorrem. As seções suíças se aproximam política e organizacionalmente na forma de uma federação. Surge no começo de 1869 a Federação Românica, com seu respectivo órgão, o jornal Égalité. Bakunin rompe de vez com o socialismo burguês e funda a aliança. Depois de alguns problemas, se aceita na AIT enquanto uma seção de Genebra, e o Le Progrès se torna o órgão de propaganda da aliança. O texto se chama Alguns Passos Rumo ao Anarquismo, é de autoria de Marcelo e Marcos Demarque. Gostaria de citar só mais um outro trecho, que é o seguinte: o coletivismo surge da contradição aberta entre o mutualismo e comunismo dentro da Primeira Internacional, em que foram obrigados a se ajudarem e a se confrontarem muitas vezes. E na Suíça, o que prevaleceu não foi nenhum nem outro, foi na verdade uma síntese de ambos, pois os operários concordaram com a necessidade da revolução, o desaparecimento do proletariado de todas as classes, uma sociedade sem capitalismo, sem propriedade privada dos meios de produção. Assim, o comunismo lhes ensinou muito. Porém, também não queriam se tornar os governadores, os donos do Estado, ou mesmo ditadores em nome de uma classe. Para tanto, mantinham os princípios federalistas e anti-autoritários dos mutualistas para proteger a próxima revolução de seus próprios revolucionários. Portanto, o coletivismo surge como uma síntese dialética do mutualismo e do comunismo por meio do desenvolvimento da AIT na Suíça. Novamente, alguns passos como o anarquismo. Posto isso, gostaria de falar rapidamente, nesse contexto, da proposta organizacional do Bakunin, que norteava a construção da Aliança da Democracia Socialista, que era uma proposta que ficou conhecida posteriormente como o dualismo organizacional, que compreendia dois níveis de militância. Um deles, o nível de massas, que seria o nível da Aliança da Associação Internacional dos Trabalhadores, sem corte ideológico, aberta para todos os trabalhadores, com o objetivo de fomentar a luta política naquele período. Temos ainda o nível próprio da organização política, que seria a Aliança da Democracia Socialista, essa sim com um corte ideológico claramente definido. Gostaria de passar em revista alguns acontecimentos históricos na qual o anarquismo esteve envolvido. Infelizmente, não vou me ater com tanta profundidade, como já disse, mas vou tentar apresentar uma visão ampla de como foi o desenvolvimento histórico do anarquismo. O período posterior a esse surgimento do anarquismo propriamente dito dentro da AIT é um período identificado entre 1880 e 1890, onde o anarquismo de massas, esse anarquismo propriamente relacionado aos movimentos de massa, passa a perder lugar para o anarquismo insurrecionalista, um anarquismo pautado na propaganda pelo fato. Algumas concepções basilares distinguem essas duas concepções de anarquismo. Uma delas é o uso da violência, que para os insurrecionalistas
é tomada como gatilho para os movimentos sociais, ou seja, os atos e atentados terroristas, por assim dizer, era um mote para insurreições e para o levante armado do povo. No entanto, o anarquismo de massas compreende que a violência tem um papel distinto e deve cumprir o papel de ferramenta nos movimentos sociais já organizados e estruturados. Outro ponto é a questão da organização. Até então nós vimos que havia uma proposta organizativa dentro da Internacional, que nesse momento passa a perder força e passa a despontar um anarquismo individualista, por assim dizer, e quando as organizações ocorriam, muito intermitentemente, elas eram consolidadas e afirmadas por laços muito temporários e que duravam muitas vezes o período das ações que eram realizadas. Pois bem, posteriormente a esse período, há uma retomada desse anarquismo de massas, especialmente com a CGT francesa, que tem um corte sindicalista revolucionário. Estou colocando uma série de elementos aqui, que posteriormente a gente pode abrir para o debate. Estou dizendo isso porque o sindicalismo revolucionário desponta como uma das estratégias primordiais do anarquismo, desse anarquismo de massas. A maneira como os anarquistas pensavam a sua atuação junto às massas, aos movimentos dos trabalhadores. Juntamente com o anarcossindicalismo, que teve uma incidência muito menor do que o sindicalismo revolucionário, é necessário fazer a distinção, ambos constituem o que nós chamamos de sindicalismo de intenção revolucionária. Uma distinção muito rápida entre sindicalismo revolucionário e anarcossindicalismo é que o anarcossindicalismo, de fato, reivindica um corte ideológico muito claro, não só nos seus estatutos, mas nas suas práticas e na sua política de ingresso também. Os trabalhadores, para ingressar no sindicato anarcossindicalistas, devem, além de ter disposição de lutar pelas suas necessidades ligadas ao trabalho, às suas colocações, aos seus ofícios, tem que reivindicar claramente a posição anarquista. O sindicalismo revolucionário partilha desse entendimento e dessa proposição organizacional que vem da Primeira Internacional, da AIT, com Bakunin, que se desenvolve ao longo do tempo, justamente na Suíça, com alguns militantes como Guilheu, e posteriormente vai culminar no desenvolvimento do sindicalismo revolucionário da CGT, que acaba se tornando a referência da militância anarquista. No Brasil, esse período em particular é considerado o período áureo do anarquismo, final do século XIX até 1930. É um período onde a atuação dentro dos sindicatos é amplamente difundida e amplamente trabalhada dentro do movimento anarquista, por mais que houvesse uma pluralidade de ideias e de concepções de como se daria essa atuação, havia majoritariamente uma influência anarquista nos sindicatos nesse período até 1930. Um balanço que é realizado acerca dessas posições diz respeito à concepção organizacional que era postulada. Por ser um movimento heterogêneo, nesse momento, haviam concepções organizacionistas e anti-organizacionistas. Nós podemos citar algumas tentativas de conformação de algumas organizações específicas aos moldes dessa que eu já havia falado, que o Bakunin propunha. Já em 1919, como resultado de um balanço da necessidade de organização que o próprio contexto histórico da época punha. Um forte aumento da repressão, justamente após levantes e greves gerais insurrecionais ocorridas em 17 e em 18, que colocaram para os movimentos, tanto anarquista quanto comunista, a necessidade de organização. De uma organização específica nesse sentido. Particularmente a partir desse período, o anarquismo, não conseguindo conformar organizações políticas que mantivessem um acúmulo do trabalho que era desempenhado, foi aos poucos perdendo força
por conta da repressão do Estado, além desses próprios problemas internos ao anarquismo, perdendo força por conta da repressão não só aos imigrantes que eram expulsos do país, mas também pela perseguição aos imigrantes, aos militantes brasileiros, muitas vezes deportados para colônias rurais no extremo norte do país e abandonados para a morte. Pois bem, falar rapidamente, se formos tomar um país vizinho ao nosso, como o Uruguai, o desenvolvimento do anarquismo foi um pouco diferente. Posteriormente, eu vou retomar o anarquismo no Uruguai, mas vale lembrar, vale pontuar agora que o surgimento, a chegada do anarquismo no Uruguai é mais ou menos par e passo com essa chegada ao Brasil, se conformando especialmente na forma, Federação Obreira Regional Uruguai. Vale ainda pontuar que a maioria das abordagens acerca da história do anarquismo tem um cunho eurocêntrico. Por que eu digo isso? Existem uma série de teses que apontam a excepcionalidade espanhola, por exemplo, como o único lugar onde o anarquismo se desenvolveu e teve de fato incidência sobre as massas. Conforme alguns apontamentos que eu já fiz e alguns que eu farei posteriormente, nós vamos ver que isso não é verdade e que de fato não falarei da Espanha propositalmente, vocês perceberão, além disso, provando que essa tese é errônea e aí podendo apresentar uma série de outros processos e uma série de outros contextos em que o anarquismo teve influência e teve uma participação direta. Para citar um desses processos, a gente pode falar, por exemplo, da Revolução Mexicana. A influência anarquista, muito esquematicamente, já era sentida a partir do trabalho militante de Ricardo Flores Magón, que ao longo do tempo foi consolidando posições cada vez mais à esquerda, esteve ligado ao Partido Liberal Mexicano, a fundação do Partido Liberal Mexicano. Vale pontuar também que anarquismo e liberalismo não tem nenhuma relação. O anarquismo é uma corrente socialista e não há nenhuma ligação com o liberalismo, nem do ponto de vista da liberdade, nem de qualquer outro que interesse. Pois bem, dito isso, para a gente não confundir o nome com a própria coisa, o Partido Liberal Mexicano passou a tomar posições muito mais à esquerda justamente pela influência de Ricardo Flores Magón, que foi um militante que foi amplamente perseguido e que, no momento da Revolução Mexicana, sequer estava no México, estava preso nos Estados Unidos. Bom, outra tese muito ventilada é que o anarquismo só tem influência em setores pequeno-burgueses da sociedade, representam artesãos, uma sociedade do passado que não aceitam o capitalismo por conta de ter suplantado seus privilégios. Isso, no entanto, é problemático também se tomarmos ainda a Revolução Mexicana e o apoio que o IWW, sindicato de corte sindicalista revolucionário americano, se a gente considerar o apoio que esse sindicato ofereceu à Revolução Mexicana, mandando destacamentos para participar dos enfrentamentos armados. Nesse sentido, a gente pode destacar ainda a figura de Emiliano Zapata, que, embora não se reivindicasse como anarquista, apresenta no Plano de Ayala elementos que eram uma carta crítica ao momento pós-revolucionário, que derrubou a ditadura de Porfírio Dias e colocou Madero como um líder provisório. O Plano de Ayala postulava que a revolução deveria ser levada a cabo e, de fato, os camponeses e os trabalhadores serem empoderados no processo. Vale pontuar que com Madero a revolução tomou um caráter liberal e democracia liberal.
Vale pontuar ainda também que os mártires de Chicago eram anarquistas e foi o que deu origem ao 1º de maio como dia de luta dos trabalhadores. Posteriormente a isso, nós temos os meandros dos enfrentamentos na Revolução Russa, que aí talvez seja um dos momentos mais emblemáticos para o enfrentamento entre anarquistas e comunistas, e que dentro do próprio comunismo gera uma série de críticas, não é um debate homogêneo, como a gente pode analisar a perspectiva de comunistas conselhistas que fazem o balanço do processo com a TIC, por exemplo, entre outros. Citar 2 episódios muito sumariamente, que é a revolta de Kronstadt, que consistiu num levante de marinheiros que, a par da situação de Petrogrado, que havia deliberado e deflagrado uma greve geral por conta da situação de fome dos trabalhadores, bem como as revoltas no campo por conta das apropriações forçadas do Estado Soviético, geravam um clima de revolta popular fortíssimo. Os marinheiros, em solidariedade à greve geral de Petrogrado, deflagraram o levante. Outro debate importante a ser colocado é o do Exército Negro e da Makhnovitina da Revolução Ucraniana, onde, após uma série de enfrentamentos e de um levante, um processo revolucionário que começa ainda no início de 17, antes mesmo do processo de outubro, os exércitos, os destacamentos ucranianos, muitos deles conformados pelo trabalho dos anarcocomunistas, terminam por derrotar o Exército Branco e consolidar o processo revolucionário que poderia ter se desenrolado, mas como na história não existe si, os bolcheviques consideraram a Revolução Ucraniana e o modelo federalista de organização de baixo para cima, organizado por meio da revolta camponesa, uma ameaça ao Estado Soviético, e acabou por dizimar o Exército Negro, conhecido como Makhnovitina. Seus sobreviventes se exilaram na França e se organizaram em torno de um periódico que ficou conhecido como Die Altrude, a palavra do povo. Me perdoe se o meu russo está enferrujado. Mas esse período é particularmente importante porque ele casa justamente com esse momento de balanço que está ocorrendo no Brasil, justamente no que tange a questão da organização e a necessidade de uma organização política específica dos anarquistas. Então, esses militantes que estão em torno do Die Altrude, bem como uma série de outros militantes, estão pensando quais são os termos dessa organização. Nesse sentido, surge um documento que é fundamental nesse momento de inflexão do movimento anarquista, que é conhecido como a plataforma. Existe mais de um documento, um deles é escrito pelos sobreviventes desse processo da Makhnovitina, Nestor Makhno, Peter Arshinov, entre outros. Em contrapartida, há um texto escrito por Sebastian Fahlon, um educador muito importante que dirigiu uma experiência escolar bem sucedida durante o período pré-Primeira Guerra Mundial, conhecido como a Colmeia. Ele apresenta uma outra plataforma debatendo justamente com os termos colocados pelos anarquistas russos. A repercussão desses documentos extrapola esse âmbito. Militantes como Malatesta também vão tomar parte do debate, que justamente versa sobre qual é o tipo de organização necessária e mais adequada aos anarquistas. Por um lado, os plataformistas russos defendiam uma organização mais rigidamente estruturada, por assim dizer, porque defendiam unidade estratégica, tática e teórica para atuação, enquanto que aqueles anarquistas militantes em torno da proposta do Fahlon, em algumas críticas do Malatesta também, defendiam uma proposta mais flexível. A gente pode dizer que
em debates como, por exemplo, a questão da disciplina que o militante deve ter para com a organização, havia particularmente um debate entre qual seria o caráter dessa disciplina, se seria um caráter normativo, como na plataforma dos anarquistas russos, com acordos muito bem definidos, ou seria um pressuposto ético na defesa de Malatesta, partindo da concepção de que essa relação da responsabilidade e da disciplina do militante para com a organização era um pressuposto basilar que não era necessário necessariamente constar em acordos formais, porque era o ponto de partida da organização. Bom, esse debate vai ser retomado já para se aproximando um pouco mais desse período próximo a nós, da metade do século XX para cá. Esse debate vai ser apropriado pela Federação Anarquista Uruguaia, que é a organização que se consolida, dando continuidade à tradição anarquista daquela organização que eu já havia mencionado, a FORA, a Federação Obreira Regional Uruguaia. Então, nas décadas de 50 e 60, esses debates vão ser reavivados em grande medida para a consolidação, de fato, de uma organização política anarquista, por que não dizer um partido anarquista. Fazer uma propaganda, não estou ganhando nada para isso, mas tem um texto interessantíssimo do Ricardo Rugai, que se chama Um Partido Anarquista, uma história da FAO. Ele vai fazer um levantamento de todo o contexto histórico, de toda essa relação que tem desde a fora até a consolidação da FAO. A organização se estruturou no período da década de 50 e teve que passar pela ditadura, empreendendo inclusive luta armada contra a ditadura no Uruguai nesse período. O debate do especificismo surge nesse momento, vem como uma síntese e como fruto desse elemento internacionalista, porque o desenvolvimento do anarquismo, tanto no Brasil, mas mais particularmente no Uruguai e na Argentina, contou com uma série de militantes que participaram de processos importantes, que, embora eu não tenha mencionado, envolveram personalidades importantes do movimento anarquista, do movimento libertário, como a Comuna de Paris, por exemplo, e boa parte desses militantes veio para a América do Sul, para a América Latina, construir o anarquismo e exercer de fato o federalismo. Concluindo, na década de 80, com o fim da União Soviética, há um reavivamento desse interesse pelas tendências anti-autoritárias, federalistas e de novos rumos para a construção do socialismo. Nesse sentido, o anarquismo que sobreviveu a duras penas entre 1930 e 1980 encontra novo fôlego em novas organizações e iniciativas que se consolidam no campo do socialismo libertário, socialismo libertário, que é, no limite, o que nós estamos reivindicando, o anarquismo, enquanto uma corrente socialista com um desenvolvimento histórico particular. Nesse sentido, a ASL e a CAB, bem como outras organizações, fazem parte dessa tradição e desse desenvolvimento histórico. Gostaria de pontuar que esse debate muito pouco conhecido, e iniciativas como essa são muito importantes para que a gente pontue o desenvolvimento histórico do anarquismo a partir das suas próprias bases e do seu desenvolvimento interno. Como eu ressaltei no começo da apresentação, para não cairmos numa lógica de faltarmos as caracterizações, ou as negações, ou as críticas com base nos inimigos ou nos adversários, sempre considerando pressupostos que espero ter evidenciado na minha fala, pressupostos éticos que balizaram a construção do anarquismo em toda a sua história, como, por exemplo, a questão da autocrítica e a coerência entre meios e fins, que são muito caros ao movimento anarquista no seu desenvolvimento histórico. Gostaria de agradecer e dizer que as perguntas que posteriormente sejam colocadas
serão respondidas não só por mim, mas pelos companheiros da organização, que pensaram a fala conjuntamente. Então, agradecer o convite e agradecer a presença.